Você acompanha a partir de agora o programa Recuperação com José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Araújo, estou em recuperação. Vamos à oração, Alexandre? Vamos. Sempre lembrando, gostaria de lembrar nessa semana que Alcoólicos Anônimos completou 90 anos essa semana e o programa de 12 Passos tem sempre sido um pilar do nosso programa Recuperação. Então, no momento dessa oração, nós nos conectarmos a todas as pessoas que conhecem, praticam esse programa, que tem sido um farol salvando vidas na humanidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras, um dia de cada vez, só por hoje. É isso aí, Alexandre, meu amigo, meu irmão de batalha, meu irmão de luta, de ideal, de sonhos. Obrigado, Alexandre, por você me ajudar a viver nessa trajetória do mundo, que não é fácil, né? Do berço ao túmulo, e nós somos seres privilegiados, viu? Acho que Deus, quando você nasceu, falou: ai, que coisinha mais linda do papai. Bem, primeiro, agradecidos a Deus, né? Grato, tá grato, né? Apesar dos pesares, né? E nós aqui em off estávamos conversando, o Alexandre e a Thaís, né? Sobre a dificuldade nesse frio danado, esse pessoal que está na rua aí, né? Muitas vezes tem nenhum cobertorzinho, né? E com dificuldades mentais, físicas, né? E às vezes a gente reclama, nos colocar na pele deles e no preconceito que nós temos em relação a eles, como também dependente químico, não é, Alexandre? Quando a gente fala de dependente químico, nós estamos falando de drogado, ó, Alexandre, drogado, pé de cana, Zé Pinguinha, né? E aí nós inventamos aí um título, um tema, né, para o programa de hoje, que é viajar nessa alma humana, pegar esse nóia, esse drogado, com todas as letras aqui, o Zé Pinguinha, o pé de cana, pé redondo, né? Que ele quer aquela alma humana que está embutida naquele corpo, muitas vezes totalmente intoxicado, né? Olhar dentro do olho dele, ver essa alma humana sobranceira, tudo isso, essa essência, né? E ver o que está acontecendo ali. Então, uma visão holística do uso de drogas. Será, né? Será que só tem perdas? Será que só tem perdas, né? Perdas para o ego, seria assim, né? Será que não está havendo ali um tipo de um ensinamento? Ou esse desvio, até do ponto de vista social, esse desvio social não é a tentativa de sobreviver também? Não é uma tentativa de sobreviver? Um desejo de conexão, né, na faixa etária que ele tiver, 14 anos, 15, uma tentativa de conexão, né? E, ao mesmo tempo, esse uso, estava falando disso aqui, o ser humano tem um poder de adaptação terrível, né? Tanto é que nós não nos extinguimos na era glacial. Falávamos disso aqui, ó. Imagine lá, o ser humano diminuiu o número de pessoas aqui na Terra, uns 40 mil anos atrás, aí, quer dizer, quase que extinguimos, mas somos altamente resilientes. Como é difícil, muitas vezes, morrer, né? O companheiro lá da Praça da República, há 30 anos, né, Alexandre? Popó. Então, pensar nessas coisas aí, estamos feridos, né, nesse caminho aí, mas crescendo. Há um despertar de consciência que está dentro do nosso jargão, né?
estamos despertando de uma inconsciência para uma consciência, ou temos que olhar a droga como um erro crasso da vida, e a natureza não aproveita do sofrimento, né? Coisas para a gente pensar, e vamos tentar fazer esse programa aqui, primeiro desculpabilizando o dependente. Tem que desculpabilizar. Outra coisa, não vendo ele como um ser das trevas, né? Ou então, ficarmos altamente desesperados porque o nosso filho está usando droga. Meu filho está usando droga, ele vai, além dele sofrer aqui na Terra e fazer os outros sofrerem, ele vai para o inferno ainda, vai para o umbral. Então, não é assim, não é assim, não deve ser assim. Olhar de forma diferente, né? Ou então, Alexandre, dentro, né, do ambiente espiritualista, tal, usou droga porque é um espírito atrasado. Quantos dependentes de droga hoje, né, são seres de exceção, artistas, gente que tem alta criatividade, fios desencapados, né, pessoas altamente sensíveis. Então, pensar dessa forma. E, Alexandre, colocar o ouvinte, né, para a gente pensar nesse programa que nós vamos fazer aqui, já perguntando para você, primeiro, por que usamos droga? Né? Por que a gente começa a usar droga? Eu falo assim, eu quero um futuro para mim terrível, então vou começar a usar droga. É assim? Não, José, primeiro eu queria pedir para o ouvinte participar, o ouvinte da Rádio Boa Nova, quem está nos assistindo pela TV Mundo Maior, nossos amigos internautas, né, podem estar participando da programação do programa, né, pelo telefone WhatsApp DDD 11 996433827, DDD 11 996433827, ou pode estar também ligando gratuitamente de todo o Brasil para o 0800 979 5011. 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil. Olha, eu tenho aqui o celular, está ao meu lado aqui, eu já vou atender. José, não tem como, preciso te confessar isso. Toda vez que eu dou esse telefone, eu lembro do Donizete, não tem jeito, vem à cabeça, então fica aí uma homenagem para o nosso saudoso companheiro aí, o Donizete. José, durante essa semana, nós pesquisamos sobre esse programa e você me mandou um comentário que, olha, eu achei assim fantástico, porque, sabe, a gente vai estudando as coisas, mas hoje a inteligência artificial ela tem um poder de síntese, um poder de agrupar as palavras que beira a poesia, sabe? E uma das respostas que você me mandou para o nosso estudo, ela fala assim, por que sentimos um prazer ilusório, mas ela me coloca com uma reconexão com a vida, porque, José, nós, para sobrevivermos, amadurecermos na vida, nosso cérebro faz várias conexões. Nós fazemos conexões com Deus, com textos, com poesia, com psicólogo, com o pai, com a mãe, com um amigo. A gente sempre está procurando se conectar a alguma coisa para poder aliviar a dor, para poder amadurecer. A droga faz isso, José. Eu adorei essa resposta, porque fazer o uso de droga, ela te dá uma sensação de reconexão com alguma coisa, só que com alguma coisa ilusória. Ela te dá um preenchimento, ela te dá um alívio, ela te dá uma sensação de preenchimento, mas não é verdadeiro. Olha que coisa, né? Realmente, ela te conecta com algo, só que é com algo ilusório. Alexandre, vamos colocar alguns pontos aqui para fazer o nosso ouvinte aí, se ele quiser participar, por favor, faça perguntas, não para a gente responder, porque a pergunta já vem embutida uma resposta. Mesmo que não haja resposta, você concorda, Alexandre? Você faz a pergunta difícil, né? Não tem resposta, ou é uma resposta tipo opinião ou juízo de valor, mas ela já embute a resposta, já embute, já está embutido ali. Então, por exemplo, quem é Deus? Nossa, eu nunca havia pensado nisso. Quem é? Tá?
Agora, alguns pontos a mais. Ó. Primeiro, ó, começa a usar droga porque a droga está disponível, né? Concorda? O que é disponível? Está aí no mercado, Fácil, é uma fácil mercadoria acesso. boa. Barata, né? Fácil acesso. Barata, fácil acesso, facinho, né? Outra Aqueles coisa. corotinhos deve custar uns R$ 5, né, José? O corote, Você né? quer o do Paraguai, o legal ou ilegal? Hoje Ah, tem ninguém isso sabe se é também? mais. Nossa Senhora! Me Eu não ligou sabia. uma pessoa aqui querendo que eu participasse fizesse uma entrevista com ela falando de álcool ilegal. Álcool ilegal. As empresas montaram uma associação, as empresas legais montaram uma associação para combater a bebida ilegal, pedir para o governo combater. Olha onde que nós chegamos. Não tem o cigarro do Paraguai? Tem. Agora tem a bebida, entre aspas, né, do Paraguai, entre aspas, que é tudo aqui no Brasil. Pouca gente sabe disso e é moeda corrente para se livrar de imposto e etc. Mas o assunto é esse. Primeiro, ó, a droga está aí disponível. Outra coisa, nós temos uma atração natural pelas drogas. Porque nós estamos aparelhados do ponto de vista fisiológico e psicológico para usar substâncias psicoativas. O nosso fígado, o nosso aparelho hepático, né? Maquinário que joga fora substâncias nocivas, ele está prontinho para usar álcool, por exemplo, porque, ô Alexandre, há mais ou menos 10 milhões de anos, quando você desceu da árvore e começou a comer frutinha, aquelas frutinhas doces ali tinha o álcool, e o álcool era altamente nocivo, tóxico. Então, nós fomos evoluindo para beber e para usar substâncias, né? Então, nós estamos prontinho para usar substâncias. Isso é outra coisa interessante. A faixa etária, ô Alexandre, você começou com 14 anos, você não pensa, você não tem lá guardado no seu arquivo mental histórias, comparações, questões morais e éticas. Você é um ser atemporal também. Você falar para ele, ó, não usa droga. Então, é um monte de circunstâncias que facilitam esse uso. A única coisa que você tem para te ajudar é o tranco de dopamina, o tranco de prazer, que vai ser altamente registrado na memória, no hipocampo lá, vai ficar guardado aquela notícia de que se usar, pausa para meditação. Alivia sintoma de mal-estar, conecta você com a vida, abre a mente psicodélica que nós temos naturalmente. A droga faz isso. Ela rebaixa o nível de consciência do ego e expande. Você entra em estado, você entra no seu inconsciente. Ah, meu, que produto, hein, cara? Que produto. Agora, vai despertar energia para um ser infantil. É a mesma coisa que você dar um carro Fórmula 1 para um menino de 14 anos, de 18 anos, que acabou de tirar a carta. O que vai acontecer? Era isso. E aí, Alexandre, isso vai causar a dependência, né? Primeiro, o que é dependência, né? O que é compulsividade? Nós temos uma previsibilidade. Gostaria que você acompanhasse essa fala minha aqui, ó, uma previsibilidade assim, ó, quando você nasceu, a sua mãe falou, ó, com 2 anos, 1 ano e pouco ele vai começar a andar. Se você não andasse, levava você no médico. Com 7 anos ia para a escola. Piaget explica bem. Se você não fosse bem na escola, levava no psicólogo. Com 14 anos, se você não despertasse a sua adolescência, não se adaptasse, né? Ficasse dentro de si, levava. Então há uma previsibilidade do que vai acontecer com você no tempo. Ora, quando você usa substância, você vai para outro mundo, o ego se desfaz. E essa previsibilidade, ela
é deteriorada. Por exemplo, um menino com 18 anos usando droga não vai ser um bom aluno. Pronto, já deu problema. Então, há uma disfuncionabilidade nessa evolução do crescimento do ser devido ao enfraquecimento que ele tem nos seus papéis sociais, né? Então, isso causa dano, causa desgraça. Pois bem, só que ele tem uma notícia que ele pode viver outro mundo. Um mundo de prazer. É isso? José, o que acontece no cara é um Big Bang dentro da cabeça, é uma explosão, né? Porque e aí é aquilo que a gente fala há 25 anos, né? É uma explosão de um problema que pode levar ele à morte, que começa de forma benigna, porque funciona, né? Funciona. Então, você imagine, você falou 14 anos, pela maturidade normal, José, 14 anos, você ainda não tem nem noção de temporalidade, né? Se eu falar para você assim com 14 anos, meu, você está fumando, você vai ter câncer de pulmão, ou ele vai rir da tua cara, mas se você falar teu dente está amarelo, ele vai lá no espelho olhar, porque as menininhas vão ver e ele não quer ficar com o dente amarelo, né? Porque só vive no agora. Então, esse menino com 14 anos, ou menina, tá o quê? As primeiros impulsos sexuais, né? As primeiras relações, vendo o que é traição, o que é fofoca, o que é alguém não gostar, porque ele está saindo daquele ambiente protegido, em que ele é o bonitinho, né? Tal. Isso se um vem de problemas de vulnerabilidade, né? Então, nessa fase de aprendizado da vida, onde você vai criando a estrutura emocional para a fase adulta, você perde isso completamente, né? Por isso que muito pai de dependente químico, pai e mãe, fala: seu Alexandre, ele tem 40 anos, mas ele parece um menino de 15, porque realmente é difícil passar isso para o ouvinte, né, José? Pessoal, é assim, é como se fosse um parênteses, um hiato mesmo. Ele para, porque o aprendizado dele é falso, ele tem um aprendizado com uma substância externa. E quando ele para de usar essa substância, a sensação de resolução acabou, ele vai ter que aprender de novo, sabe? Olha, É a mesma coisa que você. Como é que fala? Quando a gente fala, você come açúcar quando você está com fome. Você tem uma aparente sensação de saciedade, mas a fome volta logo depois. é difícil de falar isso É, porque nós precisamos reconhecer a terminologia, né? Terminologia. Por exemplo, você nasceu, você tem 13, 14 anos, você está fazendo o quê? O seu ego é o personagem, a máscara que você vai afivelar na face para ser um personagem e se identificar com ele na sociedade, com 14, 15 anos. É chamado de adolescência. Você tem uma poda, você deixa de ser criança e é jogado na sociedade como uma catapulta, né? E vai se adaptar ao meio onde você vive. O cérebro está prontinho para aprender. E ali você vai montar o seu personagem. Ora, quando você encontra a droga faz o quê? Alexandre, vai me corrigindo. A droga vai fazer o quê? Porque são pensamentos altamente abstratos e quem está nos escutando não é obrigado, né? Ela abre a porta do psiquismo seu. Você está montando o ego, que é pequeno, a droga entra para dentro do inconsciente. Você começa a ter rebaixamento do nível de consciência, ao mesmo tempo sensações novas. Entra num tipo de um transe, porque quando a gente fala que a droga é psicodélica, qualquer uma, estimulante, depressivo, alucinógeno, porque ela amplia a sua percepção da vida. Ah, não, rebaixou o nível de consciência, mas você está tendo sensações que outro adolescente não está tendo. Então, abre essa porta, entra no seu inconsciente. Então, a sua atenção, vontade, sensações, pensamentos mal modulados vão montando o seu novo ego. Então, quando você vê ele torto, Alexandre, você vê ele
com pensamentos distorcidos a respeito da moral humana, é porque ele aprendeu com ele mesmo nos pensamentos diferenciados que ele tem. Tudo que você pensar é registrado. A ciência sabe disso. Você tem pensamentos distorcidos ou não. O Alexandre é especialista nisso, Aaron Beck, né? Pensamentos distorcidos a respeito da realidade, quer dizer, são 14 tipos de pensamento distorcido. Você pensou ruim, tá bom, vai trocar ideia com você mesmo. Aí, em determinado momento, quando ele vai conversar com alguém, que você começa a notar que ele tem pensamentos que não batem com o sistema de realidade do mundo, do Brasil, do que é certo e errado, que é a moral humana. Mas ele montou. Nós poderíamos dizer, ao mesmo tempo, que ele está montando transtornos psiquiátricos também, porque ele está entrando lá para dentro dele, né? A parte cortical já não controla mais os pensamentos que ele tem de certo e errado, porque os instintos brotam de dentro dele. Ficam fortes. Quem fala isso é o Bill, né, o Alexandre? Instintos deturpados. Quer dizer, como é que ficou esse cara? Ficou esquisito, com o tempo. É um jogo entre o mundo íntimo, quem fala isso aí? É o mundo de ilusão, autoilusão. Eu pergunto para você, Alexandre, o que é esse mundo de autoilusão? Você faz uma temática sobre isso. Não, porque a pessoa, José, ela vai fugindo para dentro de si, porque o ser humano ele é gregário, ele precisa do outro para crescer, né? Então, por exemplo, quando você abriu o programa, você falou, pô, Alexandre, você é um companheiro de jornada, tal. Pô, mas José, a gente vem há 25 anos brigando, discutindo, fazendo evento, tem hora que você está certo, tem hora que eu estou errado. Sempre dizer que a maioria das vezes eu estou certo, né? Mas a gente sempre vem brigando, uma hora eu perco, uma hora você ganha, tal. A gente vem construindo e a vida é assim, passamos de sabores, amigos nossos que partiram, né? O Hugo, Donizete, outros que foram, enfim. A dependência, José, ela te desliga disso, porque à medida que ela vai evoluindo, você começa a fugir para dentro de você de uma certa maneira que você só precisa do outro para um comportamento ritualista. Então é assim, eu bebo com você, eu uso droga com você, você usa droga comigo, bebe comigo, mas eu não quero saber da tua intimidade, eu não quero saber dos teus projetos de vida, das tuas dificuldades, do teu relacionamento, dos teus medos, das tuas angústias. Não existe essa troca humana necessária para a maturidade humana numa sociedade. Eu quero usar com você, usar comigo. Por quê? Porque quando eu uso, eu tenho prazer comigo. Acabou. O mundo passou a ser da sobrancelha para cima, só dentro da minha cabeça. O mundo acontece dentro de uma caixa preta, que é o crânio, aqui, que é o cérebro que vive aqui dentro. Agora, essa é a grande sacanagem. Você cria uma outra Alexandre, realidade. agora vão a parte boa ou parte ruim? Você que vai fazer o juízo de valor. Pois bem, em determinado momento, esse cara a gente chama de disfuncional porque ele desconectou da moral atual. Não foi isso? Porque ele continua vivendo, comendo, dormindo, pensando. Só que a mãe dele ou a esposa dele olha para ele e fala: pô, esse cara não está funcionando direito, ele não está trabalhando, ele não está pagando conta, ele não está beijando os filhinhos dele, ele não está amando, né? Aí nós consideramos ele uma pessoa perdida, que é um erro crasso também. Por quê? Alguns ganhos estão acontecendo ali, que é aquilo que nós chamamos de resiliência. O que está acontecendo com ele? Essa disruptura com a realidade tá fora da realidade ou não está? Tá. Vai sofrer consequências ou não vai? O ego dele, o pensamento não vai? A mulher dele não vai falar, vou te largar. Não é comum? É comum. Vou te internar. Ele sente culpa por mais obtuso, grosseiro que ele seja, insensível. Ele não vai olhar no espelho e falar o que eu
estou fazendo da minha vida? Não vai Sim, pensar? claro. Então começa a ver o que dentro dele? Uma reação. Uma reação. Se antes era hedônico, hedônico é uma palavra bonita para filósofo igual Alexandre, que é o quê? Se antes era altamente prazeroso, a maquininha de fazer gostoso começa a quebrar, começa a ficar fraca. Até por uma dessensibilização cerebral nos circuitos de recompensa, a dopamina já não serve mais para medicar o mal-estar que ele está sentindo. Então, ele começa a entrar numa etapa da vida de, a gente chama assim, usar para medicar só o mal-estar e não para ter prazer mais. Então, começa a ter um ganho dentro dele. Começa a grande batalha. Aí eu vou parar por aqui, Alexandre. Mas Mas então... você e o ouvinte compreender que ele vai entrar numa batalha do homem novo com o homem velho. Homem velho quem é? Quem está manguaçando e usando droga. Eu só queria reforçar, José, para ver se eu consigo explicar isso para o ouvinte. É assim, você começa a trabalhar, tá? Você está no teu trabalho. Você trabalha um mês inteiro, passa sérias dificuldades, mas no final do mês você ganha um reforço. Qual que é o reforço? O teu salário. Quando você ganha o teu salário, você pode comprar comida, pagar teu convênio, pagar as tuas coisas. Então, o que você quer fazer o outro mês? Você quer continuar trabalhando para você receber o teu salário. Como é que funciona isso? Funciona através desse sistema de prazer, né? Só que o prazer de você ganhar o teu salário, ele é duradouro, né? Você tem um relacionamento, você tem as dificuldades, mas a hora que você está com a pessoa que você gosta, você tem prazer, então você quer continuar com ela, para ter mais prazer ainda. Aí você vai passear, vai para um parque, vai para o cinema. Aí tem uma discussão, mas você quer lutar para ficar com ela, e aí se desculpa. Então, esses prazeres da vida, eles podem ser mais demorados, mas eles são duradouros. O que acontece com a dependência? Você usa a droga, ele já vai no sininho do prazer. Você já tem o prazer, passa o efeito, você tem dor emocional, você quer usar de novo, acione o sininho do prazer. Você fica preso nisso aqui. Usou, tem um prazer, deprimo, quero usar de novo. E aqui, essa parte relacionamento, trabalho, vida social, familiar, ela vai deteriorando. Por isso que você olha com um dependente químico, quando ele está chegando no fundo do poço, assim, que está mal, você vê que a vida dele ficou toda disfuncional, porque ele aprendeu como a puxar a alavanca do prazer através da droga. Então, uso, puxo a alavanca do prazer, acaba o prazer, aprendo a puxar de novo, tá? E aqui desse lado vai ficando deteriorado, que aí entra no que o José falou. Chega uma hora que ele fala, cara, não dá mais. Não dá mais. Alexandre, você me fez lembrar do Ratinho, me fez lembrar do Ivan Pavlov, né? Os cachorrinhos que babavam, e me fez lembrar também de pesquisas americanas que mostram um ratinho, ó, para obter dopamina, nicotina, ele batia uma vez. A segunda vez para receber 2 vezes, depois 4 vezes, depois 8 vezes. Teve ratinho que bateu mais de 1000 vezes para sair um pouquinho de nicotina. Você vê o condicionamento fisiológico, né? Você falou a palavra, você condiciona teu cérebro para puxar a alavanca. Agora, você esqueceu no seu gráfico aí mental, e eu gostei porque aparece aqui na telinha, né? Que é assim, ó, usa a droga, dor futura, depois usa a droga, cada vez vai abaixando mais o prazer, né? Que é a dessensibilização. Chega uma hora que não tem mais prazer. É dor por dor, né? É dor Até por dor. porque, do ponto de vista de imagem do cérebro, né? Quando você tira lá e coloca um cocainômano, por exemplo, na tomografia computadorizada, você vai ver que o sistema dopaminérgico dele é mais apagado do que uma pessoa que tem um cérebro normal. Então, naturalmente, ele tem uma certa, a palavra chama anedonia, falta de prazer.
por mais que ele queira acionar o prazer nesse mundo com substância, já não dá mais. Então, é um ser comprometido. Agora, vamos dizer que ele pare. Como é que está o corpo, a cabeça, o condicionamento biopsicossocial? Ele vai ter que lidar com o quê, Alexandre? Eu sei que é difícil falar disso, mas você... Não, vou perguntar para quem? não, mas é que assim, é aí que é o paradigma da dependência. Nós estávamos conversando isso outro dia, né? Esse grande paradigma, porque a gente fala, usou, parou de usar, volta a usar, tem de novo. Então, você fala assim, entrar em recuperação do quê? Da dependência. Então, quer dizer, a dependência vai continuar com ele. Então, o processo vai continuar com ele. Quer dizer, ele vai ter uma dor profunda. Eu trabalhei em um hospital psiquiátrico muito tempo. E assim, era muito interessante, José, porque a gente aprendia uma coisa que era real, um ditado. A gente falava assim, a dor da loucura é a realidade. Por quê? Porque quando o cara chegava lá, que ele achava que ele conversava com Jesus Cristo direto, que ele era Napoleão, tal, era uma maravilha, ele conversava com todo mundo, tal. Quando ele a medicação ia fazendo efeito, ele ia melhorando, já começava a xingar quem internou ele, que queria ir embora, que a vida estava rodando. Então, assim, a mesma coisa acontece com esse dependente. A hora que ele para de usar, a vida dele volta à realidade. Aí ele começa a ver cheque sem fundo, o que ele fez para os outros. Tem aquele ditado que a gente fala, né? Aquela metáfora do prego na parede, que você bate um prego, uma hora que você tira, fica o buraco. Ele começa a olhar os buracos. E aí, José, qual que é a sacanagem? Dá vontade de usar de novo. Entende? É por isso que a maioria morre, né? Que a gente tenta evitar aqui há 25 anos para falar para o cara. Ele tem um rótulo, dificilmente esse rótulo vai embora a curto e médio prazo. Só a longo prazo que vão falar, nossa, como o Alexandre está bonito agora, ele deixou de beber, ele parou de usar droga. Tá vendo? Eu falei para ele, eu aconselhei. Aí você tem um monte de aconselhador, né? Mas ele tem que perceber que é ele e a mercadoria que ele tem para trabalhar é grande. Nossa Senhora, como ele tem experiência, o hipocampo dele, o arquivo mental está lotado de experiências psíquicas, vou falar grosso modo aqui, de prisões, de humilhação do ego, né? Quantas vezes, né? Sai daqui, faz esse e aquilo, decepções do mundo, que são experiências magníficas para o ego, né? E aí ele desvaloriza o ego fica menor. Isso não quer dizer que tendo um ego menor, né? Menor, quando a gente fala menor também, o que seria ego menor? Na verdade, ele está trocando o ego, ele está mudando o ego dele, o personagem social dele, gradativamente, porque aquele lá incomoda. Então, algo está morrendo e algo está nascendo. É uma boa imagem isso? Ó, algo está morrendo, do ponto de vista do personagem terreno, né? do nome que a gente tem do berço ao túmulo e toda a notícia que nós temos, mas fica uma experiência para a essência, né? É que assim, né, José, na filosofia a gente encontra, tanto na filosofia clássica como na filosofia moderna, né, vários pensadores falando da importância do autoconhecimento, né? O autoconhecimento é muito importante nessa fase, porque o indivíduo ele tem que aprender a olhar para dentro de si, né? Os Aás foram muito sábios quando eles escreveram os passos. Não, e até o primeiro que fala admitir que era impotente perante ao álcool e que tinha perdido o domínio da vida. É um enunciado simples, né? Simples de tudo. Admitir que era impotente, que perdi o domínio da minha... Mas de uma profundidade abissal, assim, porque
você admitir que você perdeu, você tem que fazer uma volta para dentro de si impressionante. Impressionante, você tem que olhar suas relações, você tem que olhar sua vida financeira, e você tem que se ver como protagonista do seu fracasso. Olha, Eu gostaria olha, de receber uma pergunta dos ouvintes, cara, é, sobre é, esse é, tema. Eu sei que é um tema, não é, ele é muito profundo, ele não é árido, não é, é profundo, né? E é é, difícil de fazer uma pergunta, é muito difícil. é, Mas uma pergunta a seco, assim, seria assim, ó. O dependente químico, ele, aqui na Terra, né? Será que não tem nenhum ganho? Será que ele não tem nenhum ganho, meu Deus? Quer dizer, não há nada de bom, aproveitável. Acho que achei a pergunta. Há algo de aproveitável na dependência química do ponto de vista da essência humana, cara? Eu olho para o Alexandre agora, eu vejo só benefício, mas se eu volto no tempo, o tempo não existe. Se eu voltar para o antigo presente, né, e olhar você lá, o famoso Panquinha, não é? Agora, é, olha para você agora, Alexandre, presidente do Faces e Vozes como personagem, presidente do Comuda, aqui da maior cidade da América Latina, né? E dependente químico e daqueles brabos. Não vou é. contar sua vida aqui para não te envergonhar, mas, meu irmão, será que há algo aproveitável em tudo isso? E por que esse preconceito todo em relação a dependente químico? Será que nós deveríamos olhar para isso de uma forma diferente, tudo isso, Alexandre? Ah, com certeza, né, José? E a recíproca é verdadeira, né, José? Porque quando a gente já partilhou muito sobre as nossas histórias, né? E foi a recuperação é uma alquimia de transformar esterco em perfume, né? Porque você aprende efetivamente a tirar benefício da dor. Aliás, existem estudos hoje sobre isso, tá? Não é uma coisa que a gente está falando aqui por estar numa rádio espírita ou querer ser chauvinista, né? Florear a questão, não. É uma coisa real. Existem pessoas que, através de um processo chamado resiliência, que é uma palavra emprestada da física, porque resiliência, quando na física, quando um mineral é submetido à força da natureza, ele se modifica, mas não perde a estrutura. Né? Por exemplo, a água fica em estado gasoso, líquido e é água. Né? O aço, você modifica ele, você derrete, faz motor, tudo e é aço. Então, a psicologia usa isso para se referir a pessoas que conseguem pegar as dores da vida, as dores existenciais, as experiências, os medos, as angústias, né? E transformar isso em felicidade, alegria, aprendizado, sabedoria. E é isso que a recuperação de dependência química dá. É uma escola. Por isso, José, que a história de recuperação de um dependente para o outro tem o poder de transformar a vida. Quando o cara fala assim, você é o mais importante que chega aqui e me conta a tua história, porque a história dele tem o poder de motivar, tem o poder de ver as conquistas do outro, como a tua história, José, tem o poder de salvar a vida, o poder de modificar vidas. Né? Então, isso que Alexandre, você você... é de fato. Né? Não, é Pode que você falar. está falando tão bonito aí, cara. Quando eu falo falar bonito, é coisa expressiva que traz ideias maravilhosas para a gente poder pensar, cara. Agora, tem uma coisa, eu Ah, não José, sei se... olha, vou te Vai, interromper, me desculpa, que está mete... chegando perto do programa e chegou lá da equipe técnica nossa. As Ah, perguntas eu preciso privilegiar o que ouvinte aqui. bacana, cara. Né? Helena Rosa de Oliveira, boa tarde. O Otávio Tobias Mandrá, a poda que você fala é neuronal? Perguntou aqui, né? Uma exclamação. José Luiz dando bom dia. Sônia Alves, boa tarde a todos. José Luiz Amai, meu contato com álcool foi aos 9 anos. Pagamento de 3 dias, a ressaca foi horrível, mas a libertação foi ótima, mas as consequências vieram até os 28 anos, quando encontrei a Irmandade. Olha, você imagina a gente falando a consciência de uma criança com 9 anos bebendo.
O Newton Domingos, bom dia. Bom dia. A todos do canal, bom dia. Tivemos maior rádio, morava povo do chat, pessoal da técnica, um ótimo dia a todos. Cumprimentando a turma. Otávio Tobias, boa tarde a todos. O uso, abuso das drogas psicoativas inicialmente atingimos nossas sensações, que são gostosas de sentir em um primeiro momento, certo? Tá certo, é isso mesmo. Estão pegando. Meu Deus, a droga, né, é um desafio humano, né, ô Alexandre? Para quem tem consciência, cara. Por quê? É isso aqui que Quem falou agora da liberação gostosa? O Otávio, meu irmão Otávio, eu sei o que é isso, cara. Te dá um tranco, te dá uma liberação, né? Planifica você em determinado momento. Mas o Alexandre, ele explicou isso daqui no começo do programa, que quem vive, né, de alívio imediato ou prazer imediato vai virar escravo. Nós poderíamos dizer, o nosso crescimento espiritual é você ter uma satisfação, um prazer duradouro. Trocar o prazer imediato por prazer duradouro. Isso leva muito tempo, né? Esse muito tempo aí, nós é que vamos imaginar. Temos que imaginar isso. Mas, Alexandre, você quer falar alguma coisa? Eu tenho aqui alguma coisinha para falar. Pode falar, José, pode falar. Então, sabe uma coisa que eu acho maravilhosa na dependência química, se houver algo aproveitável, é você, em determinado momento, lá desde os 14, 15 anos, o companheiro falou da poda cerebral, né? Então, com 13, 14 anos, o cérebro diminui até 1/3 de tamanho. Você vê a poda que há quase que naturalmente, né, por um atavismo biológico. Então, o cérebro desconecta determinados circuitos de prazer, brincar de carrinho, de boneca e tal, e joga você no mundão, né? Você é expulso do paraíso do lar. Começa a ver a família de forma diferente, muito legal. Isso é um fenômeno, né? Que foi descoberto há pouco tempo, essa poda. Tá bom, quando você vai para a rua, seu cérebro volta a crescer 50 mil neurônios por minuto e conexões sinápticas, né? Agora, voltando lá ao ganho da droga, é o seguinte, você começa a sofrer, começa essa batalha espiritual, e o legal, Alexandre, é que em determinado momento você começa a observar o seu descontrole. Isso é muito sutil, ó, essa fala, mas caramba, eu estou doendo. Naturalmente começa a haver uma batalha com você mesmo e você começa a observar o seu descontrole. Essa observação é um ganho significativo virtual, porque você tira, o teosófico, eles chamam de, ou mesmo a psicologia transpessoal chama de eu observador. Então, você consegue observar o que você está pensando, que é um avanço admirável, porque você já não caminha junto com os seus pensamentos. Você tem um pensamento disfuncional, você já começa a tirar essa testemunha, olha, espectador e testemunha do que está acontecendo. Quer dizer, é um avanço, cara. É um avanço. E olha, José, nós estamos chegando já no final. Você sabe que eu sou romântico, né? Você, como meu amigo, sempre me pôs o pé na realidade, né? Mas a recuperação, ela mostra que o ser humano pode viver em paz, que o ser humano pode se superar, que o ser humano pode superar diferenças, pode aprender com as dificuldades, com pensamento diferente. As pessoas em recuperação se unem porque aprendem que o maior valor que a gente tem é da vida, sabe? Isso que é o mais importante. Você acompanhou o programa A Recuperação.